Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Gente amiga, empate com gosto agridoce para o Ceará, que buscou o empate de 1-1 fora de casa contra o Criciúma no estádio Heriberto Rios. Mas saiu com a sensação de que jogou abaixo por grande parte do jogo e só cresceu, aliás, na reta final. Placar de 1-1, o jogador Felipe Matheus marcou para o Criciúma ainda no primeiro tempo e o João Gabriel empatou para o Ceará aos 35 do segundo tempo, cria da base, é a tal história. O dever, a obrigação de dar oportunidades para jogadores da base, jogadores jovens que podem, em parte, resolver a situação como vem resolvendo a garotada do Ceará que está tendo essa oportunidade. O primeiro tempo foi de domínio do Criciúma, o Ceará teve dificuldades para encaixar pressão e conectar ali no meio campo com ataque, seguia espaços entre as linhas de marcação e sofreu principalmente pelo lado direito da defesa. Uma jogada de profundidade e cruzamento rasteiro, saiu o gol do jogador Felipe Matheus. No segundo tempo, o Ceará ajustou um pouco o posicionamento, ficou mais agressivo, sem a bola, e conseguiu empurrar o Criciúma para trás em determinadas circunstâncias. O empate veio numa jogada individual construída por Mateuzinho e finalizada por João Gabriel de média distância. E, na verdade, na nossa leitura, o Ceará começou muito espaçado entre defesa e meio. É um dos problemas do time. Pouca presença entre as linhas de marcação, linha ofensiva, defensiva, e pouca sustentação ofensiva mesmo, de finalizações, de presença de área. Cresceu quando acelerou, quando procurou circular mais um pouco e ocupou melhor o meio central ali do campo. Então, o melhor momento foi depois das mexidas e o aumento da ofensividade, da intensidade, como tal, dizem por aí. Mas o Criciúma controlou mais o tempo, aliás, o território, né? Ocupou melhor, criou superioridade, principalmente pelos lados do campo, caiu fisicamente no fim e acabou perdendo a capacidade de sustentar a pressão, buscando o empate por parte da equipe do Ceará. O jogador jovem, revelação, egresso da base, João Gabriel, entrou decisivo e marcou pela primeira vez o seu gol com a camisa do Ceará no profissional, um gol que na verdade mudou o peso ofensivo do Ceará. Já o Mateuzinho participou da organização do empate da equipe. A defesa até que segurou o resultado no momento de maior pressão do time do Criciúma, e foi isso exatamente que aconteceu. O que fica para o próximo jogo é o ponto fora de casa, que evita uma pressão maior, mas o Ceará ainda precisa evoluir na entrada de jogo e ocupação do meio campo. Quando acelera e aproxima os seus setores, aí começa a competir de fato, né? Mas quando fica partido, quando fica desorganizado, sofre bastante. Próximo compromisso, o Ceará recebe o Botafogo Futebol Clube lá de São Paulo. Tá? A equipe do Botafogo, que não está bem, iniciou bem, até goleando o Fortaleza, mas atravessa um momento de instabilidade. E hoje prossegue a competição e é a vez da equipe do Fortaleza, que tem um jogo muito importante no estádio Castelão, é a 13ª rodada, às 8 da noite, tá? E o time do Thiago Carpini chega em recuperação de confiança depois da vitória sobre o Náutico e aparece aí no pilotão de cima da Série B,
está mirando uma aproximação do G4, né, até do G6, que são as equipes que disputaram playoffs. Tem desfalques na equipe importantes, o Brits, por exemplo, que precisa controlar mais um pouco os ânimos para não prejudicar a equipe. O Rodriguinho também foi expulso na última partida contra a equipe do Náutico, e além do centroavante argentino Miritelo. Miritelo, como queiram, segue fora, enquanto o jogador Pierre volta a ficar à disposição, porque já cumpriu os 4 jogos de suspensão. Portanto, a provável formação tática, o sistema de jogo do Fortaleza, aquele 3-5-2 habitual, com bola, e variando até para um 5-3-2 sem a bola. Tá? Com a presença lá na frente do Vitinho, provavelmente, Luiz Fernando, tá? E o Fortaleza deve ter, digamos assim, uma melhor organização pelos lados, com as alas um pouco altas, seja o Mailton ou o Mucuri deslocado para a direita, tendo em vista que ele tem jogado muito pela esquerda, mas a posição original dele é lateral direito, e com a entrada do Fuentes lá pela esquerda, já que não tem o jogador Rodriguinho. No meio campo ele pode ter o Lucas Sacha como organizador do ritmo ali na saída, o Luiz Fernando lá na frente já está atacando em profundidade, com o Vitinho pela direita, e a busca pela pressão inicial para aproveitar o apoio da torcida no estádio Castelão. Já o adversário do Fortaleza, o América, vive um momento delicado, ainda busca a primeira vitória e entra muito pressionado, essa é a realidade. Está lá na rabeira da competição, provável 4-3-3 mais ofensivo do América para tentar surpreender até, não perder novamente, tá? Eles podem usar uma marcação média ali, baixa até, se fechando os espaços do Fortaleza para sair rapidamente nos contragolpes. Ele tem um jogador rápido, o jovem Segovinha, o Gabriel Barros, perdão. E vão tentar, como tem tentado em outras partidas, explorar os espaços nas costas dos alas do Fortaleza, tá? E é um dos setores que às vezes fica espaços para o adversário. Nesse duelo de Fortaleza e América, nós podemos ressaltar se o Fortaleza conseguir empurrar o América para trás e gerar uma superioridade pelos lados do campo, tende a controlar com mais posse de bola, né? E até maior volume de jogo. Se o América resistir aos primeiros 25 minutos, como sempre, né? Essa é uma faixa de tempo muito arriscada, muito perigosa, muito tensa, e conseguir encaixar contra-ataques, o jogo pode ficar mais perigoso do que a tabela sugere. O favoritismo do Fortaleza, na nossa leitura, tem uma chance de vitória muito grande, tá? O América com remotas possibilidades de empate e até mesmo de uma vitória, tá? O placar pode ser favorável caso o Fortaleza entre em campo já um pouco mais restaurado, com as energias recuperadas, né? Regeneradas. Fica também a expectativa para ver como o Fortaleza reage emocionalmente depois da sequência pesada entre a Copa do Nordeste e a Série B. É o nosso comentário da partida do Ceará, do pós-jogo e do pré-jogo da partida do Fortaleza para hoje à noite. Lembrando que a Copa do Mundo segue aí, nós temos aqui uma reportagem com Bruno Mendes falando sobre os resultados. Foi uma segunda-feira de empates, só empates, e também uma entrevista rápida, uma conversa com o Vinícius Júnior da Seleção Brasileira. Vamos ouvir. Nesta segunda-feira, dia de empates na Copa, Cabo Verde segurou a Espanha e conseguiu empate em 0-0. Bélgica e Egito empataram em 1-1. Arábia Saudita e Uruguai também ficaram no 1-1. Irã e Nova Zelândia empataram em 2-2. A seleção brasileira começa a pensar no Haiti
próximo adversário na Copa do Mundo. O atacante Vinícius Júnior diz que pode performar melhor em campo e também analisa a estreia da seleção na Copa. O peso da estreia, sem dúvida, é o que fez a gente jogar dessa maneira, mas acredito que temos pontos positivos depois de tomar o gol, conseguir reagir muito rápido, onde a gente fez o gol, depois controlamos mais o jogo, o mister mudou o Rafinha de lado, onde abrimos o campo e conseguimos nos adaptar melhor nessa formação para esse jogo. Isso é a Copa do Mundo, vai ter jogo fácil. Marrocos era um adversário que a gente tinha que nos adaptar muito bem dentro da partida, e no final é isso, onde os adversários vão ser difíceis, onde eles vão querer tranquilizar muito o jogo, ficar parando. O campo não ajuda tanto, mas a gente tem que se adaptar porque isso é a Copa do Mundo. Acredito que eu posso melhorar muito ainda, consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica. Acredito que eu posso melhorar nisso, ajudar mais o Brasil na parte do ataque, mas consegui ajudar muito na defesa também, onde todo mundo fez um trabalho impecável. Como eu falei antes, a gente tem que melhorar, evoluir, porque a gente vai precisar jogar melhor para ganhar a competição. Nesta terça-feira, a bola rola para França e Senegal a partir das 4h. Às 19 horas jogam Iraque e Noruega. Às 10 da noite, a vez de Argentina e Argélia estrearem na Copa. Já na madrugada de quarta-feira, 1 da manhã, o duelo será entre Áustria e Jordânia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Não obstante a bela jogada e o belo gol que marcou, nada do que ele disse aí reflete a realidade. É o nosso ponto de vista de hoje. Voltaremos na outra edição do episódio pós-jogo da equipe do Fortaleza contra o América amanhã, portanto, para dissecar aqui com mais detalhes o que de fato irá ocorrer na partida de logo mais. Valeu, tchau e até o próximo.